Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, fique bem informado. A partir de agora começa o nosso Sim Notícias com os principais assuntos de Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. O final de semana foi marcado pela violência aqui na região. Foram 4 homicídios em Linhares e Soretama. No bairro Movelar, um adolescente foi apreendido com drogas. Uma idosa de 83 anos e outra vítima de 64, moradores de Bebedouro, são mais vítimas da Covid-19, vítimas fatais aqui no município. Como fica o pagamento da pensão alimentícia aos filhos de pais separados durante a crise do novo coronavírus? Começou a troca de luminárias nas ruas e avenidas de Linhares. A promessa é de que haja economia de R$2 milhões por ano com essa troca. Confira também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. A gente começa essa edição, infelizmente, falando da violência, que dominou o final de semana aqui em Linhares e Soretama. Nas duas cidades foram 4 homicídios de sexta-feira até domingo. Também foram registradas tentativas de assassinato na região. O final de semana voltou a ser sangrento em Linhares. Vidas que importam foram levadas pelo crime. Eis os fatos registrados pela Polícia Militar. Adenildo Correia dos Santos morreu enquanto estava sendo socorrido ao Hospital Geral da cidade, na noite do último sábado. Ele sofreu tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo quando estava na Avenida Lagoa do Teste, no bairro Nova Esperança. A vítima teve morte confirmada antes de dar entrada no hospital. Adenildo foi atingido por 3 disparos de arma de fogo, que atingiram a axila, costela e braço esquerdo. Na mesma ação, uma outra vítima também foi atingida e internada. Ela apresenta quadro de saúde instável. Na tarde de sábado, a polícia se deslocou para o residencial Jocaf 2, onde havia informação de uma mulher atingida por tiros. Érica Xavier Gomes, de 19 anos, foi assassinada na rua Antônio de Araújo. A perícia constatou 9 perfurações, ocasionadas por arma de fogo. O corpo foi recolhido, levado ao serviço médico legal. A autoria e motivação deste crime ainda são desconhecidas da polícia. Informações que ainda estão sendo investigadas revelam que a vítima teria se envolvido numa discussão antes de morrer. Veio do Hospital HGL uma outra notícia de morte violenta por arma de fogo em Linhares. Wellington Matos Cinza, de 19 anos. Teve óbito confirmado na manhã de sábado. Ele foi vítima de tentativa de homicídio na última quinta-feira. Wellington foi atingido na rua Sebastião da Silva Prate, no bairro Planalto. Não resistiu. O jovem estava empinando pipa quando acabou se chocando contra um outro jovem e iniciaram uma discussão. O suspeito atirou contra a vítima. As notícias de violência invadiram o domingo do linharense. Logo pela manhã, um homem que foi identificado apenas pelo apelido de Baiano e um outro, até agora não identificado, foram alvejados por disparos de arma de fogo na manhã deste domingo no Nova Esperança, próximo a um ponto comercial. Baiano foi socorrido por profissionais do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Rio Doce, em estado grave. A outra vítima, sem identificação, foi levada para o Hospital Geral. Saindo de Linhares, a violência que é acompanhada pela polícia linharense atingiu Soretama. Na localidade de Juncado, Angélio Gomes Pimentel, de 34 anos, foi assassinado a tiros. Peritos criminais da Polícia Civil constataram que a vítima foi atingida por um único disparo que lhe atingiu o ouvido. Nenhum popular quis falar com a polícia sobre o crime. O corpo de Angélio foi removido, trazido ao Serviço Médico Legal de Linhares. Autoria e motivação deste crime também são desconhecidas da polícia.
A violência de Linhares e Sooretama deste final de semana segue sendo investigada. Fato é que todas as mortes narradas nesta matéria aconteceram num intervalo de 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Nenhuma novidade para as forças de segurança, inclusive a Polícia Militar. No chamado mapa do crime feito pela PM do município, foram identificados locais mais vulneráveis para esta explosão de violência, justamente onde os casos aconteceram. Sobre as faixas etárias do crime, segundo registros deste ano, a maior parte das vítimas seguiu o que foi mostrado nas estatísticas feitas pela Polícia Militar, segundo suas idades apresentadas. Quanto aos dias onde mais foram registradas violência, os números da Polícia Militar também não mentem. Os dias de sábado são os escolhidos por aqueles que cometem crimes violentos na região. Tá aí muito trabalho agora para a polícia investigar todos esses casos, né? E no bairro Movelar, um adolescente de 17 anos foi apreendido com grande quantidade de drogas. Policiais receberam denúncia anônima de que o menor estaria traficando entorpecentes próximo a um restaurante que fica às margens da BR-101. Inicialmente, ao ser abordado com ele, foi encontrada uma bucha de maconha, mas na casa do adolescente foram encontrados 130 gramas da droga e material usado para o preparo e embalo do entorpecente. Bom, Linhares registrou mais uma vítima, mais 2 vítimas fatais da Covid-19. Uma idosa de 83 anos morreu com a doença. Em Bebedouro, nesta segunda-feira, também uma pessoa de 64 anos foi mais uma vítima, a 15ª vítima fatal da Covid-19. Os casos de Covid-19 estão aumentando drasticamente na cidade. Neste domingo, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares confirmou a 14ª morte pela doença. A vítima foi uma idosa de 83 anos, que estava internada há 22 dias na UTI de um hospital particular de Linhares para um procedimento cardíaco. Ela era moradora do bairro José Rodrigues Maciel e acabou vindo a óbito pela manhã. Dos 14 óbitos registrados na cidade, 12 vítimas são idosos. Linhares fechou o domingo com mais 23 casos confirmados, totalizando 661. O número de casos descartados subiu para 1.102, enquanto o número de curados permanece em 230. O distrito de povoação registrou o primeiro caso da doença. Entre os casos confirmados estão 385 pacientes em isolamento e 32 internados em hospital. A agência do Cine de Linhares iniciou a semana com 25 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade. Os destaques dessa semana são 5 vagas para pedreiro e 3 vagas destinadas a auxiliar de obras com experiência. Há oportunidades para portadores de necessidades especiais no cargo de auxiliar de serviços gerais. Como não haverá atendimento presencial enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, o trabalhador que tiver interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas e estiver dentro do perfil das vagas, deverá encaminhar currículo constando o número do PIS e CPF, bem como seu contato e endereço atualizado, informando a vaga que deseja concorrer para o e-mail cinelinhares.vagas@gmail.com. O Senai do Espírito Santo está com vagas abertas para cursos gratuitos e à distância. Essa é uma ótima oportunidade para quem quer ampliar seus conhecimentos e adquirir novas habilidades técnicas. E as inscrições devem ser feitas pelo endereço eadsenaies.com.br. Os cursos são de curta duração na modalidade de iniciação profissional, com carga horária de 14 horas. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Além disso, são emitidos certificados de conclusão com a carga horária cursada. Tá aí, pois é, no finalzinho da tarde desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados, trazendo esta 15ª vítima, uma pessoa que mora em Bebedouro, estava internada e acabou morrendo com a Covid-19. Gente, vamos agora ver como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região.
A terça-feira será de tempo nublado e chuva fraca. As temperaturas caem um pouco. Linhares terá mínima de 20, máxima 27 graus. Em Colatina, variação entre 17 e 25. São Mateus com mínima de 21, máxima de 27. E Vitória com mínima de 23 e máxima de 26 graus. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver um advogado explicando como fica o pagamento da pensão alimentícia para filhos de pais separados durante esse período de crise do novo coronavírus. É já já. E começou em Linhares o processo de troca do sistema de iluminação das ruas e avenidas. O projeto Luz Cidadã prevê a troca das atuais lâmpadas comuns por luminárias a vapor de sódio, que são mais potentes e econômicas. A promessa é de que, além de mais luminosidade, as novas luminárias também irão gerar economia anual de aproximadamente 2 milhões de reais no consumo de energia elétrica. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus também tem influenciado na vida dos filhos de pais separados. Agora, o que fazer nesse momento em relação à pensão alimentícia? Por exemplo, se houve perda de emprego ou a renda diminuiu. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e por isso surgem algumas dúvidas com relação ao pagamento da pensão alimentícia em casos de crianças que tenham os pais separados. A pensão é obrigatória e mesmo neste período deve ser mantida. Para manter a criança, portanto, em um bem-estar, numa qualidade de vida, ela segue critérios que eu posso chamar de 2, que a gente chama de binômio. Nós temos que observar qual é a necessidade que a criança tem e, ao mesmo tempo, qual é a possibilidade do devedor dessa pensão alimentícia tem para pagar. Porque, preste atenção e raciocina comigo, não adianta a gente ver só a necessidade da criança sem a gente observar aquilo que o pai ou a mãe, aquilo que o devedor da pensão tem condição de pagar. Então, os critérios é a gente aferir, em resumo, o que a criança precisa e o que o devedor de alimentos tem condição de pagar. Em caso de perda de emprego ou redução do salário por parte de quem deve a pensão, algumas medidas podem ser tomadas para que o direito da criança seja resguardado. A pandemia, esse período de Covid-19, não isenta o devedor de pagar a pensão. Porque a criança não tem nada a ver com isso. Me permita dizer isso. Porque a criança ela tem que se alimentar, ela tem que vestir, ela é considerada uma parte vulnerável, está em desenvolvimento. Alguma coisa tem que ser feita. Mas isentar de pagar a pensão não é a medida correta e muito menos legalmente prevista. O que é preciso, e aí eu respondo até prolongando um pouquinho a sua pergunta, é que os pais conversem, entrem num acordo e, consequentemente, busquem uma revisão desse valor de pensão. Eu pago R$300, eu pago R$500 por mês. Olha, nesse período de pandemia, por esses motivos que eu falei há pouco, vamos passar, vamos reajustar, vamos revisar para 250, para 300, mas o que não vale é deixar a criança ao desalento. Mas é necessário que haja comprovação. Atenção, não é só falar, eu estou em pandemia, vamos diminuir a pensão. Não, o fato da pandemia agrava, mas a comprovação ela é necessária também para você buscar esse reajuste, onde, repito, pode ser feito amigavelmente com a genitora que esteja com a guarda da criança, ou você pode procurar um advogado, uma defensoria pública para tentar fazer a revisão desse valor inicialmente pactuado. Com relação às visitações, fica o alerta. É preciso que haja bom senso e que sejam seguidas recomendações dos órgãos de saúde. Nesse período de pandemia, por essas recomendações médicas, a gente sugere que não faça esse direito de visitação. Não pegue a criança na sua residência e leve para a residência do pai. Existem outros meios de se entrar em contato. É difícil, é duro, não substitui o contato, do pai com o filho, consequentemente não. Mas é um momento que a gente precisa cuidar de si, cuidar do outro, prestar atenção nessa questão da saúde. E existem, portanto, outros meios. Liga, manda um e-mail, faz uma webconferência, se tiver internet, usa algum aplicativo, faça uma chamada de vídeo, algo que substitui. Porque esse momento de pandemia, a gente sabe que vai passar. É isso aí, o bom senso acima de tudo, né? Gente, vamos conferir como abriu a semana o mercado do café.
O arábica tipo 6, R$ 430 a saca. O arábica 7, R$ 338. Já o conilon tipo 7 abriu a semana cotado a R$ 328 a saca. E daqui a pouco, no último bloco do Sim Notícias de hoje, você confere a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Até já. De volta com o Sim Notícias de hoje, agradecendo a sua audiência e convidando agora a fisioterapeuta Adriane Monteiro com a coluna Saúde e Bem-Estar, trazendo sempre dicas importantes para você. Confira aí. Boa noite. O período de quarentena é muito desafiador para algumas pessoas, principalmente para quem está trabalhando em casa, pois o mobiliário nem sempre oferece a melhor posição para a saúde corporal, sem falar na tensão e no estresse pelas incertezas do momento. Com toda essa mudança, é muito comum as dores aparecerem e a causa pode ser a postura enquanto trabalha. Por isso, é preciso prestar atenção no seu novo local de trabalho e fazer algumas mudanças se for possível. A cadeira precisa ser confortável e oferecer algum apoio para a coluna lombar enquanto estiver sentado nela. Quadril e joelhos devem ficar no ângulo de 90 graus. Se os pés não encostarem no chão, vale colocar um apoio para eles. O certo é deixar a tela do computador na altura dos olhos para evitar que a cabeça fique curvada para baixo. Isso tensiona o pescoço. Mesmo com todos esses cuidados, as pausas são essenciais para evitar as dores no corpo. Ande um pouco pela casa, beba água, converse um pouco. Esse é um hábito importante não só para o corpo, mas para a mente também. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Uma excelente semana e até segunda que vem. Bom, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais aqui, ó, o Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Você pode rever o nosso conteúdo e compartilhar também os nossos vídeos. Dê lá o seu like, viu? Obrigado pela companhia. TV Sim Linhares, seu canal local.